Muito boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que o Senhor Jesus lhes conceda as suas ricas bênçãos, né? Que as bênçãos do Senhor alcance a todos vocês que vêm me acompanhando, né? Aqui pelo Instagram, pelo YouTube, né? Sempre que eu posto algum vídeo. Mas que o Senhor venha abençoar a sua vida, que você seja alcançado pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus, e que Ele alcance tanto a você quanto a sua família, né? Que cada vez mais as pessoas conheçam a verdade, né? E o amor de Deus, o amor da palavra de Deus, né? E as ricas bênçãos e verdades da sua palavra. E pensando nisso, Deus vem falando comigo há algum tempo já, e eu venho refletindo sobre, eu tenho lido, né, bastante. Eu comecei a ler de novo no livro de Gênesis, e eu tenho refletido muito, e Deus tem falado comigo sobre a história de Jacó, e é sobre a história de Jacó que eu quero falar com você essa noite. Eu espero que Deus fale ao seu coração como Ele tem falado comigo também, e que de alguma forma Ele possa alcançar e mudar, né, alguma coisa dentro do coração da gente, porque quando a gente muda no nosso coração de quem a gente é, tudo muda, né? A nossa realidade muda, né? E muda para melhor, né? Então eu espero que essa palavra possa te edificar de alguma forma e venha trazer frutos para sua vida, para sua casa, para sua família, amém? Então quero falar hoje um pouquinho sobre a história de Jacó, né? Jacó, para quem não conhece, ele foi um dos três patriarcas, né? Digamos assim, e heróis da fé do Antigo Testamento, né? Um dos três primeiros, digamos assim, né? Primeiro teve Abraão, que foi para quem Deus deu a promessa, né? Da terra prometida, de uma nação, numa nação numerosa. De Abraão saiu Isaac, e de Isaac saiu Jacó, né? E a história de Jacó, ela fascina quem acompanha, quem busca conhecer, né? Quem busca entender a vida desse homem, porque ela é uma história muito parecida com a nossa, né? É uma história cheia de erros e acertos, digamos assim, né? Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão logo quando novo, né? E tantas outras coisas. Jacó enganava, Jacó mentia, mas Deus nunca desistiu dele, sempre teve um plano grandioso para a vida dele, né? E é isso que a gente vai acompanhar um pouquinho hoje, de como Deus tratou a vida de Jacó e como ele trata a nossa vida muitas vezes também, né? Jacó, apesar dele enganar muitas pessoas, Deus colocou na vida dele, mais tarde, depois de adulto já, quando ele pensou em se casar, ele colocou o sogro dele Labão, que também era uma pessoa assim como ele, né? Se você procurar entender toda a história, você vai ver que era um homem muito trapaceiro e muito enganador, né? E Jacó teve que trabalhar muitos e muitos anos para poder casar com Raquel, né? Todo mundo sabe, né? E mesmo assim, primeiro, o sogro dele, o sogro Labão, prometeu uma filha e daí depois entregou a outra, né? Entregou a filha mais nova, ou a filha mais velha, não me recordo agora, que era Lia, né? Aí Jacó teve que trabalhar o dobro do tempo pro sogro dele, né? Para conseguir casar com Raquel, que era quem ele realmente amava e quem ele realmente queria, né? Então a gente vê que no início ele era trapaceiro, mentiroso, desonesto, e Deus colocou na vida dele, né, uma pessoa também dessa forma, com esse caráter, para tratar muita coisa na vida dele, né? Mas mais tarde, avançando um pouco na história, Jacó constituiu família, né?
teve muitos filhos. E só para você ter noção de tudo que esse homem passou. E o mais novo era José. Eu acho que todo mundo conhece a história de José do Egito, né? Que foi governador do Egito, né? Mas ele tinha muito amor por esse filho, né? O filho mais novo, que era José. E ele tinha outros filhos que não gostavam muito de José por ele ser o preferido de Jacó, né? E por um amor que Jacó tinha por José. E em certa ocasião, Jacó mandou, os irmãos dele mais velhos estavam no campo, e esses irmãos tinham muita inveja dele, né, da relação dele com o pai dele, e Jacó mandou que José fosse verificar o que eles estavam fazendo, né, se eles estavam pastoreando as ovelhas e o que eles estavam fazendo. O Jacó mandou ele ir buscar notícias, né, dos seus irmãos e do que eles estavam fazendo no campo. E chegando lá, os irmãos deles foram tentados, né, pela inveja, pelo próprio diabo, a fazer uma maldade com José, né? Primeiro eles intentaram em seu coração que queriam matar José, né? E aí Deus deu o livramento e um dos irmãos falou: não, que a gente não tenha responsabilidade pelo sangue dele em nossas mãos, o atiremos primeiro em um poço e depois o vendamos como escravo, né? É isso que fala a história, né? E assim o fizeram, tocaram ele num poço, e aí viu que estava passando uma grande caravana de viagem que ia para o Egito, né? De mercadores de escravos, que vendiam escravos na época, e venderam o próprio irmão como escravo, né? E voltando do campo, eles falam para Jacó que eles pegam uma túnica que José usava, né? Que era o primogênito, o filho mais amado de Jacó, digamos assim. E eles pegam uma túnica e banham num sangue de animal que eles tinham caçado ali naquele momento, e dizem que não encontraram José, né? Só encontraram a túnica pelo caminho. E que então Jacó ele se debruça aos prantos, né? E aceita aquela mentira, né? A morte do próprio filho, né? Ali tinha acabado tudo para ele, né? Era o filho mais amado dele, o primogênito. E quando eles retornam do campo, eles retornam só com essa túnica, digamos assim, essa roupa ensanguentada, e dizem que não encontraram no caminho José, né? Então você vê o que esse homem passou, né? O filho que ele mais amava foi tirado dele naquele momento, né? Então muito tempo depois a gente vai ver que a gente conhece a história de José do Egito, né? Toda a história eu não vou falar, não vou meter aqui para você, mas muito tempo depois se estabeleceu uma fome naquela região onde Jacó morava. E aí os irmãos foram obrigados a ir ao Egito, porque só no Egito havia comida. Quem era governador do Egito naquela época? José, que eles haviam vendido como escravo. Mas eles não sabiam disso ainda, né? E passaram-se anos, estabeleceu-se essa fome. Jacó teve outro filho, um filho mais novo, né? Esses foram os filhos que ele mais amava, né? José, que ele já tinha por morto, que ele já tinha como morto, não sabia que José era governador do Egito, né? E Benjamim, ele teve mais um filho, né? Benjamim teve esses dois filhos com Raquel. E os seus irmãos, eles foram buscar suprimento, comida, né? Para não morrerem de fome naquela época. E foram até o Egito. E José, reconhecendo eles, teve muita gana, assim, de vingança, muita mágoa em seu coração. E José reconheceu eles, né? Mas eles não reconheceram José, porque José estava muito diferente. José era governador,
José morava no palácio, né? Então José estava adaptado à cultura do Egito, estava muito diferente. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E José armou uma cilada para eles, para que eles fossem acusados de roubo, né? No Egito, né? E interrogou eles, mas eles não sabiam quem era José, né? Interrogou eles perguntando do pai se tinham mais algum irmão e pediu para que eles retornassem. José acabou pedindo para a guarda do Egito, né, ficar com alguns dos irmãos deles e liberou outros, e disse que só voltassem se trouxesse o irmão mais novo, né, que ele queria ver, queria saber quem era o irmão mais novo, né, que era Benjamim, o filho que Jacó teve depois com Raquel, né. E aí eles retornam a terra em que eles moravam e relatam isso, né, o que aconteceu a Jacó. E aí a gente vai dissertar a respeito dessa palavra no capítulo 43, no livro de Gênesis, no capítulo 43, que diz assim: de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos o que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, Jacó, né, o seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem a vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então eu chamo a atenção de vocês a essa parte que ele fala aqui no capítulo 43, versículo 14, ali no finalzinho, quando ele diz: quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Ali tu vê, nessa passagem aqui, Deus fala muito forte comigo, a total falta de esperança, falta de fé que Jacó se encontrava, né? Eles estavam sendo assolados pela fome, eles iam morrer de fome, ele não tinha mais o que fazer a não ser enviar o outro filho. Ele já tinha perdido, teoricamente, né, na cabeça dele, ele já tinha perdido o caçula que ele amava tanto, que era José. E agora, por ocasião dessas circunstâncias, dessa situação, na cabeça dele ele estaria perdendo mais uma vez o filho mais novo dele, que seria Benjamim, né? Então ele não tinha esperança nenhuma, amados, nem de encontrar José novamente. E aqui ele já estava entregando os pontos. Ele já na cabeça dele ele já aceitava a ideia de perder Benjamim também. Então e isso me chama muito a atenção. Quantas vezes a gente está assim também, amargurado, assolado pelas circunstâncias, pela situação. Às vezes a gente já perdeu tanta coisa na vida, né, que a gente acaba se acostumando
com a derrota, com a perca, né? Digamos assim. E a gente não... O que nos domina e o que nos assola é muitas vezes a tristeza, a amargura, a dor, a decepção. A gente não tem mais esperança com mais nada. Muitas vezes é assim, né? Diante das circunstâncias difíceis, muitas vezes, que a gente tem na nossa vida. Mas se você continuar lendo na história, você vai ver que José, ele perdoa, ele se arrepende, ele perdoa os irmãos dele, né? E aí ele manda que busquem Jacó e toda a família dele para irem morar com ele no Egito, né? Que lá havia comida, né? Que José ia sustentar. Esse foi o propósito de Deus, né? Na vida de José e de todo o sofrimento que ele teve, que ele alimentasse aquele povo. E é lindo de ver o que a história relata quando Jacó tem notícia de que José está vivo, José não está morto, e ele manda que ele e a família dele vão morar com ele no Egito, né? E a felicidade que ele fica, ele não acreditava mais nisso, né? Ele não acreditava nem que José ainda estava vivo, e não acreditava nem que Benjamim pudesse retornar daquela viagem, né? Então a lição que eu vejo que essa história pode nos trazer é que muitas vezes a gente enxerga só as circunstâncias, né? Só o que já aconteceu de dificuldade, de tragédias em nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não está na nossa circunstância, Deus não age dentro das nossas circunstâncias. Deus é muito maior do que isso, né? Deus pode fazer grandes coisas independente do cenário da sua vida, independente do que possa já ter te acontecido. Deus pode mudar completamente a sua vida, assim como ele mudou a vida e a história de Jacó, de José e dos seus irmãos. E assim, creia você ou não, Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida, como ele fez na vida de Jacó e na vida de seus irmãos. Jacó era um homem amargurado, Jacó não acreditava mais que pudesse ser feliz. Ele só queria, quando ele envia ele e o mais novo e o restante dos irmãos ao Egito, ele só queria um pouco de trigo para sobreviver mais um pouco na velhice dele e morrer, né? Então assim, ele não tinha esperança com mais nada, né? E olha o que Deus tinha reservado para ele, né? Ver o filho que ele tanto amava como governador e ainda sustentando o restante da família dele, né? Então eu quero dizer para você essa noite que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Não importa o que tenha te acontecido, não importa o que aconteça daqui para frente, as dificuldades que forem, Deus não é limitado pelas circunstâncias e pelas nossas adversidades. Ele pode, como diz na sua palavra, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. E é isso que é essa palavra que eu quero deixar para você essa noite. Creia que Deus ele é muito maior do que as circunstâncias e que ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e que você tome posse dessa palavra e essa palavra possa frutificar no seu coração, né? Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.